Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas técnicas de estudo que me ajudaram a gabaritar o SAT ano passado. Vamos lá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta abaixo que outros tipos de vídeo você gostaria de ver por aqui. Primeiramente, vamos relembrar o que é esse SAT. Basicamente, ele é um Enem americano que todos os alunos de ensino médio têm que fazer para poder concorrer a uma vaga em uma faculdade americana. Antes da pandemia, ele era obrigatório em todas, ou pelo menos a maioria das faculdades. Porém, hoje em dia, ele começou a ser opcional em alguns. Ainda assim, se você é internacional, como nós brasileiros, e principalmente se você quer uma bolsa para uma faculdade nos Estados Unidos, é muito importante que você faça essa prova e vá bem para demonstrar de forma objetiva que você tem as qualificações necessárias, que você aprendeu direitinho as matérias que eles querem que você tenha aprendido para se dar bem numa universidade americana. Essa prova geralmente acontece em sábados no mundo inteiro, inclusive em vários locais do Brasil, e dura uma manhã inteira. Então você chega lá geralmente às 8 da manhã e sai meio-dia e meio por aí. Ela é composta de 4 sessões, 2 de inglês e 2 de matemática, com 2 intervalinhos no meio para que você possa ir ao banheiro, comer alguma coisa e beber água. A primeira sessão é a sessão de reading ou leitura, em que você vai ter que ler 5 passagens diferentes, 5 textos diferentes, e daí responder questões de interpretação. Os textos variam desde excertos literários, alguns trechinhos de livro, até algum artigo científico ou então algum documento histórico, como o Bill of Rights ou alguma coisa do tipo. Nessa parte, você vai ter 52 questões para responder em 65 minutos. Então, mais ou menos 13 minutos por texto. Depois disso, tem um intervalinho de 10 minutos e logo após a sessão de Writing and Language, ou escrita e linguagem, em que você basicamente vira um corretor de redação ou um professor de inglês que tem que corrigir, revisar, sugerir modificações em alguns textos que eles vão te dar. Então, essa questão ainda é de múltipla escolha, como é toda a prova, então o SAT inteiro é de múltipla escolha, só que aqui você vai ter assim, um texto inteiro, e daí uma pergunta assim, nessa frase aqui, nessa linha, como é que você poderia melhorar? E vai ter algumas opções. Ou então, onde tem que colocar vírgula? Será que esse trecho aqui tá ambíguo? Como é que você pode consertar isso? Algumas questões mais de estilo, de fluidez, de como deixar o texto mais conciso, mais coeso, esse tipo de coisa. Aqui são 44 questões que você tem que responder em 35 minutos, então é bem corrido. Imediatamente depois, você tem a sessão de matemática sem calculadora, em que você vai ter que responder 20 questões em 25 minutos. Essa daqui era a minha sessão favorita, porque sempre tinha algum macete legal para você usar e resolver tudo bem mais rápido. Depois disso, tem mais um intervalinho de 5 minutos e, por fim, a sessão de matemática com calculadora, em que você vai ter algumas questões mais complexas que vão exigir ali algumas continhas com números quebrados, algumas raízes quadradas, exponenciais, em que daí você realmente vai precisar de uma calculadora científica aprovada pelo College Board. College Board é a empresa que faz o SAT e no site deles eles têm ali a lista de modelos e marcas que você pode usar quando for comprar sua calculadora. Nessa última sessão, você vai ter 38 questões a serem respondidas em 55 minutos. Agora, falando em questão de pontuação, a maior nota que você pode tirar é 1.600, que é somada de 800 pontos máximos das sessões de inglês e mais 800 das sessões de matemática. Agora, apesar de o SAT não ter um TRI como o Enem, que vai dar um peso diferente para cada questão, ele tem sim uma diferença de cálculo de pontos de prova em prova. É mais ou menos o seguinte, pode ser que você faça uma prova esse mês e você erre uma questão de matemática e ainda assim tire a nota máxima nessa parte. Porém, pode ser que daqui a 6 meses você faça a prova novamente, erre também apenas uma questão e fique com 50, 100 pontos a menos. Isso acontece porque o College Board ajusta as notas de acordo com a dificuldade da prova. Então, se você faz uma prova mais difícil e erra apenas uma questão, pode ser que você continue com a nota máxima. Enquanto que em uma prova mais fácil, se você errar só uma questão, você acaba perdendo ali 50, 100 pontos. Por fim, um detalhe muito importante é que você não pode levar as questões para casa, nem o seu gabarito, e você também não vai poder consultar as respostas certas online. Porque, diferentemente do Enem, o SAT acontece várias vezes por mês
e muitas vezes as provas são reutilizadas. Então, só de discutir as questões da prova depois na internet, com seus amigos, etc., você já pode ter a sua nota anulada e ser expulso de fazer qualquer outra prova do College Board. Então, por favor, não façam isso, tomem cuidado. Ok, dito isso, como é que se estuda para esse negócio? Bom, o seu melhor amigo nesse momento é o Khan Academy, que é um site americano com uma seção inteirinha para o SAT, cheio de exercícios e simulados, que também é totalmente grátis. Então, essa daqui é a parte do SAT do Khan Academy. Você basicamente cria uma conta e a partir daí você vai poder usufruir de tudo que eles oferecem, que é muito completo e é só o que eu usei para estudar e gabaritar essa prova. Então, nessa primeira tela você tem o seu dashboard, né, a sua tela inicial, que vai ter aqui as suas notas passadas dos simulados, vai ter aqui já um link para você ir praticar as questões do dia, etc. O que eu sugiro muito que você faça é já criar aqui um schedule, né, criar uma agenda em que você vai colocar qual é o dia da sua prova e ele automaticamente vai gerar aí um cronograma de estudos para você. Bom, mas se você ainda tem bastante tempo para estudar, eis o que eu sugiro. Vem aqui na parte de Practice e, primeiramente, aqui você vai encontrar uma abinha de matemática, uma de inglês e uma de redação. A redação costumava existir no SAT, mas foi descontinuada no começo desse ano, então você pode só ignorar essa parte. Agora, o que é interessante que você faça é que você venha aqui embaixo e você vai encontrar exercícios, né, tópicos de todos os conteúdos que caem no SAT, tanto de matemática quanto de inglês. E se você olhar aqui com atenção, tem esse medidor aqui que fala qual é o seu nível de domínio dessa matéria. Então, quando você começa, ele vai estar com nível 1 e conforme você vai acertando mais questões, você vai crescendo de nível e pegando questões mais difíceis. O que eu sugiro é que você, antes de tudo, chegue no nível 3 em todos os tópicos. Eu tô aqui no momento no nível 4 porque eu realmente estudei muito para essa prova, mas para começar, um nível 3 já é suficiente. Então comece por isso mesmo, vai fazendo isso daqui até você chegar no nível 3 em tudo. A partir daí, você já vai estar pronto para começar a fazer simulados. Nessa hora, eu sugiro que você vá no site do College Board e baixe um dos 10 simulados oficiais que eles têm disponíveis. É totalmente gratuito, você imprima também o gabarito, chega no sábado na sua casa de manhãzinha, simula todo o ambiente. Então chega lá às 8 da manhã, coloca sua máscara, pega a garrafinha d'água, senta lá com o seu lápis, porque o SAT é feito de lápis e não de caneta, como é no Enem, e faz a prova direitinho. Além disso, é legal que você pega no YouTube um dos vídeos que simulam o SAT. Então é um vídeo em que vai ter lá o tempo, né, passando para você marcar o horário da prova, e também vai ter um professor que vai ler ali as diretrizes, as regras, etc, que o seu supervisor também vai ler no dia oficial da prova. Então isso também te ajuda a entrar no clima e se acostumar mais com aquele ambiente de prova que tende a ser um pouco estressante. Feita a prova, eu sugiro que você venha no Khan Academy e clique aqui na parte de Full Tests, em que você vai ter o mesmo simulado, só que online. E daí você vai só clicar no simulado que você fez e vai passar as respostas para o gabarito virtual, para que ele corrija automaticamente e calcule sua nota. Isso daqui também é interessante porque quando você faz isso, o Khan Academy vai saber quais foram as questões e, consequentemente, as matérias e conteúdos em que você viu mais dificuldade, que você errou, e daí todo dia ele vai poder sugerir para você aqui na parte do Practice exercícios que praticam justamente isso. Então, por exemplo, eu fiz um simulado aqui em que eu errei algumas coisas da parte de ciências, então ele já recomenda pra mim que eu faça essa sessãozinha aqui justamente de ciências para que eu treine isso. Da mesma forma, em matemática, ele vai ver o que eu errei aqui, por exemplo, em unidades, e vai recomendar que eu faça algumas lições disso. Feito isso, é só você passar a semana seguinte revisando os conteúdos que você errou e também revisando as questões que você viu mais dificuldade. Porque, como eu disse, muitas vezes o SAT reutiliza questões ou pelo menos o modelo delas. De modo que, se você aprendeu como é que faz uma vez, você vai conseguir fazer todas as outras daquele estilo. Então, se tem alguma questão que você tá ali um pouco inseguro, faça ela com frequência para que você decore como é que se faz. E por fim, eu só queria dar algumas dicas específicas para cada sessão. Na sessão de reading, toda vez que você for treinar, por exemplo, as mini sessões do Khan Academy, marca o tempo para 11 minutos em vez de 13. O tempo oficial é de 13 minutos, porém, já que você fica nervoso na prova e já que é melhor prevenir do que remediar, marca com 11 que daí você fica mais tranquilo. Além disso, quando você for ler o texto, o que mais funcionou para mim foi ler uma vez inicialmente com bastante atenção, porém não passando de 3 minutos. Então eu pegava a minha provinha, pegava a primeira passagem
E eu tentava ler aquele texto de forma atenciosa, porém me limitando ali a 3 minutos. E aí depois disso eu respondia as questões e voltava conforme necessário. Outra dica que me ajudou muito na parte de reading é pensar na resposta antes de ler alternativas. Então, eu lia a pergunta, pensava no que eu achava que era a resposta certa e daí eu checava o que tinha nas escolhas possíveis. Isso me ajudava muito a não me distrair ali pelas pegadinhas, pelas alternativas mais confusas que iriam me deixar em dúvida se eu não tivesse feito isso. E por fim, se você ainda assim tiver com muita dificuldade em reading, dá uma olhadinha no livro chamado SAT Prep Black Book, que basicamente vai te dar ali algumas técnicas, em uma mindset mais afiada de como abordar essas questões mais confusas. Já na seção de writing, a dica é responder as perguntas conforme elas aparecem no texto. Então você começa a ler e assim que tiver a primeira pergunta vai aparecer ali um númerozinho, né, e grifadinho para mostrar, olha, esse trecho aqui está sendo referenciado em uma pergunta. Assim que você chega nele, você já responde a pergunta. Aí você volta pro texto, continua lendo, quando aparecer outra, você vai lá, responde, daí você volta. Além disso, revisa cada passagem, cada texto, logo depois que você terminar de responder as perguntas. Não espera terminar a prova inteira para daí voltar. Faz de uma vez. Já para matemática, minha dica principal é, se tem algum conteúdo que você ainda não sabe, assista às aulas do Khan Academy sobre isso, porque lá eles vão te ensinar esse conteúdo do jeito americano, que geralmente é o modo como eles vão cobrar no SAT e que vai te ajudar a fazer as questões mais rápido. Então, se você tem alguma dificuldade com equações lineares, equações quadráticas, equações exponenciais, é muito importante que você vá na sessão de álgebra do Khan Academy e assista ali as aulas, faça exercícios para que você realmente entenda como é que isso funciona na cabeça dos americanos. Além disso, especialmente na sessão sem calculadora, faça tudo com muita atenção, faça a prova real sempre que der e revisa o que você fez logo depois que você terminar cada questão, porque geralmente você não vai ter tempo de voltar e revisar tudo no final, já que o tempo é muito corrido. E finalmente, na parte de matemática com calculadora, preste atenção para não pegar uma calculadora proibida, né, alguma que não seja permitida pelo College Board, e principalmente treine muito com ela, porque não adianta você ter uma calculadora maravilhosa, gráfica 3D, que brilha e tem holograma, se você não conseguir utilizar ela na hora da prova, porque você não sabe ligar, não sabe como é que funciona cada botão, etc. Então pega uma mais simples, uma científica, treina sempre com ela quando for estudar ou fazer um simulado, e deve ficar tudo certo. Bom, pessoal, é isso por hoje. Essa foi a rotininha que eu segui para estudar pro SAT e foi o que mais me ajudou a tirar 1.600 ano passado. E eu espero que também ajude vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!